Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre Saiba Tudo sobre o signo de Gêmeos, nessa série chamada Série Astrologia na Prática. Lembrando, um adendo aqui já no comecinho, que esse vídeo, esse podcast não serve apenas para quem nasceu sobre a regência de Gêmeos, tá? Vai servir para todos nós, porque todos nós somos impactados pelos 12 signos do zodíaco. E mesmo o signo, o Sol não estando na sua casa naquele instante, né, nós somos impactados por Gêmeos sim. Então dá uma olhada aí na sua casa, no seu mapa astral, para você ver essa casa de Gêmeos, que vai ser bem bacana, tá bom? Alguns pontos importantes que eu quero falar, por exemplo, você é do signo de Gêmeos, né, assim, do signo solar. Se você faz né, aniversário dia 21 de maio a 20 de junho, né, então você tem o Sol dentro da sua casa de Gêmeos, né, por isso que você do signo solar de Gêmeos. E é interessante quando a gente fala de Gêmeos, porque tem uma série de entendimentos, mesmo falsos entendimentos em relação a isso. Né? Por ser uma casa de dualidade, né, a gente pode dizer os gêmeos, né? Então sempre são duas pessoas. E são duas pessoas, a gente sempre narra, por exemplo, o que a gente pode entender principalmente né, nas leis alquímicas, herméticas, sobre o princípio da polaridade. E aí o pessoal às vezes leva para o intuito, assim, completamente errado, né, de você entender que a pessoa é bipolar, né? Não é esse o intuito. Na verdade, a pessoa que é de Gêmeos, ela consegue lidar com os opostos de uma maneira mais harmônica, na sua essência, porque de uma certa maneira você vai falar, não, Diego, é completamente difícil eu ter um equilíbrio na minha vida, eu balancear tudo na minha vida. Eu estou, na verdade, buscando aí agora um equilíbrio para a minha vida e faz anos já que eu não consigo. E isso se trata bastante do seu próprio elemento, né? Qual que é o elemento de Gêmeos? É, pegando um pouco da alquimia, né? O elemento é o ar, né? E o elemento ar, ele remete ao nosso mental, ou seja, aquilo que nós pensamos. E se é o nosso elemento mental, sempre você vai se recordar o quê? Que você é uma pessoa que pensa muito. Todo geminiano, uma geminiana, não só quem nasceu, mas todos que são impactados por gêmeos, costumam pensar, né? Isso é bom, né? Você pensar, o equilíbrio de pensar, você raciocinar, né? Pegar o seu neocórtex, você usar a sua cognição, será que isso é melhor? Será que aquilo é pior? Será que na verdade eu posso fazer desse jeito? Será que dá para fazer de outro? E aí, consequentemente, lógico que você vai ter melhores resultados, porque é tentativa e erro, né? Você vai buscando novos caminhos e buscando novos caminhos, é lógico que você vai chegar em melhores respostas. Só que tem os extremos, né? E aí que tá muitas vezes as suas decisões em relação à sua própria vida. Quais são os extremos de Gêmeos? Tem a ver primeiro com pensar demais, né? Pensar demais, logicamente, a gente fala até cheiro de queimado, né? É porque você está pensando muito, queimando os neurônios. E aí, no caso, o que acontece? Pensar muito. Não resolve muito. Né? Na maior parte das vezes, ao invés de você procurar uma harmonia, e até a gente pensa em ondas cerebrais, você costuma, na verdade, em desarmonizar isso e, na verdade, chegar em conclusões erradas. Isso ocorre muito, você sabe disso. Quando você fica muito estressada, isso tem um componente maior. Né? Para as meninas, por exemplo, por causa dos hormônios, né? Então até TPM, isso causa uma aceleração gigantesca em relação ao teu processo até mesmo de entendimento. Você fica muito perdida. Né? Isso acarreta dentro de você problemas emocionais, você não se sentir capaz, autoestima e assim por diante. O contrário também acontece, né? Então, se é pensar demais, é pensar de menos. Também não está na sua essência pensar de menos. O que é pensar de menos? É você não se preocupar. Você usa aquele velho mantra, né? Que é deixa a vida me levar. Você usa aquele mantra de você não ser responsável pela tua vida. Você meio que deixa a Deus dará o que acontecer. Né? Ah, não. O que for melhor vai acontecer se Deus quiser. Né? Até em árabe é inshallah, né? Se Allah deixar. Então, assim, o que acontece na maior parte das vezes? Não vai dar certo, né? Porque não está na sua essência. E até quando a gente remete ao planeta regente de Gêmeos, a gente vê isso, né? Que é Mercúrio, né? Mercúrio é o deus romano, né? Mas quando a gente vai na Grécia é o deus Hermes, né? E o Hermes ele tem, por exemplo, tanto o capacete tem as asinhas, né? Uma personificação que a gente, né, que os gregos fizeram, né? Depois os romanos copiaram. Então tem asas nos pés e ele é um mensageiro dos deuses. Então ele leva a mensagem que tem que ser levada. Só que ocorre o contrário também, que Hermes também é conhecido como ladrão. Então ele pode também trazer mensagens incorretas. E isso narra muito você.
Você quando tá em alinhamento total, né? Quando você tá bem, sabe? Você sabe disso porque você sabe quando você não tá bem. Quando você tá bem, você consegue acelerar os processos, você faz coisas em curto espaço de tempo, você consegue resolver o problema das outras pessoas, você consegue resolver os seus problemas, inclusive não saber como, mas como se você tivesse um dom para fazer isso. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, que a maior parte das vezes é isso, né? Do jeito que você quer, elas desandam, mas se era para ficar ruim, fica muito pior. E você sabe que eu tô falando que acontece muito com isso. Mas por quê, né? Tem vários motivos, eu vou comentar sobre vários deles. Mas alguns traços que são pertinentes, né, ao arquétipo de Gêmeos, que pode ser o seu caso, mais para menos, né? Que seria a versatilidade. Então você consegue lidar com as diferenças muito facilmente. Além disso, você é uma pessoa que se expressa muito bem. Talvez às vezes não com comunicação, né? Às vezes, por exemplo, você pode falar bem, porque acontece muitas vezes assim, a pessoa acha que comunicação é só falar, né? Também é, mas tem a não verbal, que você não vai usar, por exemplo, palavras, tem a comunicação escrita, tem a comunicação, por exemplo, de emoticons, né? Tem outras vertentes, mas você costuma ser uma pessoa que se comunica muito bem, até por causa do arquétipo de Mercúrio, que é o seu planeta regente. Além disso, você é uma pessoa curiosa, você sempre está buscando novas formas de resolver os problemas. Está no seu DNA. Pode ser que às vezes você não esteja sendo agora assim, até por causa da vida. A vida me ensinou que na verdade eu não preciso procurar por isso. Né? Às vezes você fica uma pessoa meio que amargurada, né? Amargura, cuidado com a amargura, tá? Porque você costuma, como você pensa demais, você tem uma sede, uma fome por passado que é gigantesca. E aí impede você de brilhar, sabe? O passado fica te puxando para trás e você não vive do jeito que você gostaria, sabe? Mas você é uma pessoa gentil, isso é de praxe. Você é uma pessoa justa, procura, né, essa justiça, porque é como se fosse o arquétipo da justiça, né? Então, a justiça é cega, mas tem uma balança, né? Isso é um arquétipo também, lógico que a justiça não é, isso é só uma personificação do que é justiça, né? Mas ao mesmo tempo tem essa parte da espiritualidade, espirituosa, você costuma ir atrás do que você quer, o charme também, né, de você conquistar aquilo que você quer. Mas tem também o lado sombrio, né, que seria esse outro lado. Então, lidar com os dois lados, eu não estou dizendo que é fácil ou difícil, porque não se trata de fácil e difícil no seu caso. Se trata de é assim que eu sou. Se você não admite quem você é, né, em essência, é muito difícil você, na verdade, admitir que você é uma pessoa boa. Né? Na maior parte das vezes, o desconhecido, o lado desconhecido de tudo, causa medo. Como causa medo, você acha que aquilo não tem a ver com você, né? Mas tem a ver com você. Né? Então se permita também ir além. E talvez é um ponto fraco seu, e daí? Né? Você sabe que é um ponto fraco seu e você tem que melhorar, só isso. Tá? Não fica se amargurando. Além disso, vocês são muito bons, né, em multitarefas. Então você costuma fazer, sabe aquela coisa do multitasking, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é bom e ruim também, né? A gente vê várias pessoas até no trabalho fazendo muita coisa, atender telefone e tal, escrever no celular, no computador, ou mesmo que são atividades mais manuais, você costuma fazer com muita facilidade comparado com as outras pessoas. Mas aí o que acontece muitas vezes por exemplo, não conseguir assumir tudo de uma vez. Né? Então, você faz tudo muito bem, mas ao mesmo tempo o tudo não é nada. É muito generalista, sabe? E aí, por exemplo, para você ter muitas boas obras na sua vida, no seu relacionamento financeiro, profissional, você tem que colocar mais energia, às vezes, só naquele ponto. Mas às vezes, por causa da ansiedade, de você não conseguir lidar muito bem com essas diferenças, você costuma pular de galho em galho, entendeu? E aí, logicamente, que vem o gatilho inicial que eu estava falando, que são os seus pensamentos. E aí, como as coisas não estão mudando, não que não estão mudando, mas não estão mudando a sua velocidade, você costuma exagerar, né? E o exagero te causa uma perturbação gigantesca, sabe? Uma preocupação desnecessária. E a preocupação, em sua grande maioria, não é real, né? A percepção não é uma realidade. Então, você costuma perder grandes chances pelo seu imediatismo, né? Seria aquela geração TikTok. O imediatismo, entendeu? É imediatista, desculpa. Mas é uma geração imediatista. E você entra nisso achando que na verdade é a revolução do milênio, mas não é. Você sabe que na verdade você procura sempre a beleza, porque seria a união entre essas duas polaridades. Se você não busca isso, você não está buscando a ser você mesmo. Você pode buscar ser outra pessoa? Pode. Você pode até mesmo buscar por anos. Mas a sua busca nunca será
como fala, concluída, vamos dizer assim. Vai estar sempre um coração vazio, como se fosse oco, sabe? Você bate, mas está vazio. Você sabe o que eu tô falando porque você está nessa busca, sabe? Se você quer que a gente também te ajude nesse processo, a gente vai te convidar para clicar no primeiro link da descrição para você fazer o seu mapa astral da Alquimia da Mente junto com a gente, tá bom? Lá nesse site vou ter mais informações. Basicamente você faz o seu pagamento, a gente agenda a sua sessão com a gente, né, com a equipe, e você vai fazer um grande mapa junto com a gente, vai ser gravado, a gente vai mandar essa gravação para você, vou mandar o relatório, tudo certinho, para você conseguir, né, dar o pontapé aí que precisa na sua vida, vida financeira, pessoal, relacionamentos, tá bom? É basicamente clicar no primeiro link da descrição para você fazer o seu mapa astral, e além disso, se você quiser fazer a sua revolução solar, né, que tem a ver com o seu ano, esse ano a partir do seu aniversário, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. A gente se vê em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.